Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Sócrates Roberto Fusinato. Eu sou membro do GT Pesquisa em Performance e Diversidade. Hoje é o dia 30 de agosto de 2022. São 19 horas e 18 minutos. E a gente vai começar aqui uma conversa que fica registrada, então, em vídeo, e que se propõe a falar do universo da infância e das artes. Então, uma combinação aí que passa por uma leitura nem sempre atenta que se faz e ousada quando se trata, né, de uma primeira infância. Geralmente o teatro se liga muito mais à ideia da pré-adolescência, da adolescência, de uma infância maior, mas a gente vai falar de uma primeira infância aqui hoje também. Iniciamos com a apresentação da Patrícia Prado e da Helenira Peixoto. Na sequência, fala Sandra Coelho, e elas se apresentarão, né, no momento oportuno. Sugerimos aqui 15 minutos para apresentação, e depois das duas apresentações ligadas à produção científica, né, e artística de saber sobre a infância, eu farei a leitura, então, de um material que eu estou produzindo e que se liga ao universo infantil, ao conto e à dramaturgia. Tiane, seja bem-vinda nessa conversa nossa e a gente segue ao final mais um pouquinho de conjugação de verbo. Patrícia, Helenira, com vocês aí a palavra. Obrigada, Sócrates, obrigada pela presença também, Sandra, Tiane, Helenira, também quem vai nos assistir depois, né? Gratidão. Esse encontro especialmente organizado pelo Sócrates, em função da gente pensar, então, e nos prepararmos, na verdade, continuarmos, né, discutindo as questões que envolvem a performance e as diversidades, e fico muitíssimo feliz da gente ter, né, elevado e nos debruçado agora nesse momento a infância, que é uma temática muito cara, eu pesquiso já há mais de 30 anos, e especialmente, então, a primeira infância, que também, para mim, é o lugar de maior destaque e envolvimento na minha trajetória, e é por isso mesmo que eu queria, então, me apresentar. Eu sou professora da Faculdade de Educação, né, da USP, e tenho trabalhado já há umas 3 décadas na pesquisa com bebês e crianças pequenas, em espaços educativos de creche e pré-escola, com viés das ciências sociais, especialmente da antropologia, fazendo há uns 15 anos para cá a interface também das ciências sociais, ou seja, na constituição já de um campo de estudos sociais da infância, da sociologia da infância, da antropologia da criança, da filosofia da criança, que buscam ampliar, né, uma perspectiva desenvolvimentista na infância, na interface com as artes. Nesse caso, na busca, né, por consolidar as artes como um dos fundamentos em construção para a educação da primeiríssima e da primeira infância nas creches e pré-escolas. E nesses 10, 15 anos para cá, eu comecei então a ir na fonte, pesquisar coletivos artísticos no Brasil e na América Latina que trabalham com a dança, com o teatro, com a performance, com a primeira infância. Nesses 15 anos, fui também, então, atraindo, né, pessoas importantes na cena contemporânea que têm, né, pensado o teatro para bebês, a performance. Então, no ano retrasado, eu apresentei nesse GT os meus estudos de pós-doutorado portanto, então, essas companhias, Lagartixa na Janela, a companhia Balangandança e outras companhias bolivianas, argentinas, mexicanas e uruguaias. E o ano passado, então, trouxe a perspectiva junto com Alexandre Medeiros, que foi um dessas pessoas que me encontraram, né, já com uma carreira consolidada
na dança, no teatro e na performance para a primeira infância, em buscar fazer o seu doutoramento, aprofundando essa perspectiva da infância no encontro com a arte, com a vida. E essa, então, é a própria consolidação do campo dos estudos, né, sociais da infância, nessa interface importante que a gente vem construindo também na formação de professoras, artistas e profissionais da infância, né, pesquisadoras, como a gente tem costumado dizer, somos profissionais da infância e temos, então, tido o olhar, a escuta e o agachamento para aquilo que as crianças nos expressam através da sua poeticidade, através das suas lógicas outras, né, e leituras possíveis, que colocam, então, também subvertem, resistem a uma pedagogia colonizadora, a um teatro didatizado, a uma performance também estereotipada daquilo que significa ser criança. Então, a gente tem descoberto que quanto menor as crianças, maior potência nos seus processos criativos, e é isso que a Helenira também está fazendo. Ela vai falar um pouco, também dirige e é pioneira no teatro para bebês no Brasil, e chegou também junto no grupo de pesquisa Corpo Infâncias, que a gente discute a pesquisa com crianças, as linguagens e as culturas infantis, lá na Faculdade de Educação, trazendo esse lugar de pessoas que pesquisam o chão da creche, da pré-escola, e também o chão da escola de samba, o chão do teatro, da dança, do candomblé, aonde as crianças, né, estão insistentemente tentando nos dizer coisas que nós ainda não estamos conseguindo ouvir. Então, eu passo a palavra para a Helenira e agradeço muito a escuta de vocês. Bom, boa noite. Também agradeço muito essa acolhida e essa oportunidade de falar um pouco de uma pesquisa, de um projeto de pesquisa, né, que está sendo orientado pela Patrícia, dentro do grupo de estudo, né, Corpo e Infância, e aí acho que um pouco o desejo é de contar os caminhos, né, mais do que contar... Bom, se bem que eu acho que, na verdade, a gente sempre está falando de caminhos, né? Mas acho que nesse momento o que a gente tem são caminhos apontados. Eu entrei no mestrado na FEUSP no começo desse ano, né? No edital do ano passado, mas comecei efetivamente no começo desse ano, então estamos aí nesse começo de caminhada na pesquisa. E o desejo de pesquisar, ele começa antes, né? Ele começa quando a Ciazin começa, que foi no ano de 2009, e a primeira peça a gente estreou em 2011, né? E a gente fez um evento no Centro Cultural São Paulo, que chamava Conversas Poéticas entre Arte e Bebês. E nesse evento eu conheci a Adriane Nunes, que é uma aluna, né? Era uma aluna da Patrícia, que foi orientada por ela também no projeto de iniciação científica e no mestrado. E dentre né, as peças em que a Adriele analisava, o que eu sonhei, que é a primeira peça da Ciazin, né, que é o grupo que eu faço parte, foi analisada. Então, é uma brincadeira, né, uma pesquisa de uma artista, né, professora, pesquisadora, que também que pesquisava como artista e agora como dentro de um projeto de mestrado, né, também. E o foco do trabalho é o bebê o bebê espectador. Então, as discussões elas vão se centrar a partir do momento, primeiro na concepção de que o bebê a criança, e o bebê é a criança pequena, ela é completamente potente, plena, né? Não falta nada, e que, portanto, pode sim, deve estar
em situações de inserção cultural, né? E no teatro para bebês. E para pensar nesse bebê, nessa criança pequena como espectadora, é quase que uma provocação, né? Eu estava conversando mais cedo com a Patrícia e eu fiquei pensando que eu acho que artisticamente a pesquisa da Ciazin sempre foi esse bebê espectador, né? A gente tem 4 trabalhos hoje, né? O Que Eu Sonhei, que é a primeira peça, o Cara de Quintal, que é uma performance ao ar livre, o Linhas, que é o trabalho que tem foco no projeto de mestrado, de pesquisa, e uma peça que a gente estreou ano passado, que é o Bá, né? Ele estreou, na verdade, em 2020, e o ano passado oficialmente estreou. E em cada um desses trabalhos, né, a gente investiga como que é a presença desse bebê, né, nessas bordas da cena e às vezes não tão bordas da cena, né? Como é que ele se insere ali nessa experiência de corpo inteiro, né? Hoje eu estava mais cedo, por conta de uma disciplina que eu estou fazendo, analisando uma foto, né, do trabalho, e era muito curioso ver a plateia, porque é isso, tem criança que está de pé, tem criança que está mamando, tem criança que está do lado. Então, um pouco o desejo de investigar e de documentar esses bebês espectadores, né? Eu tinha separado um vídeo, eu tenho um vídeo de apresentação da Ciazin, que é um vídeo que a gente fez no ano passado, quando a gente comemorou os 10 anos da Ciazin, que o ano passado comemorou, né, nessa pesquisa. Ele tem 3 minutos, e ele narra um pouquinho o percurso do grupo, mais para trazer imagens para o que eu estou falando. Tudo bem eu mostrar, né? Eu vou aqui compartilhar, peraí. É um vídeo pensado mais para realmente trazer imagem, né? Então, a gente vai falar um pouco dos trabalhos e da peça. Deixa eu tentar abrir aqui. Tá compartilhando? Então, vamos lá. A Ciazin é um grupo que há 10 anos se dedica à pesquisa da linguagem artística para a primeira infância. Acreditamos na potência poética dos bebês que, com seu olhar inaugural, experimentam o mundo de uma forma única. Durante esses 10 anos, criamos diversos trabalhos, peças de teatro, instalações, performances, vivências artísticas, além de outras ações como formação de educadores, idealização de mostras para a primeira infância, participação de festivais e rodas de conversa. Na nossa primeira peça, O Que Eu Sonhei, investigamos o universo do sono, com música ao vivo e o público acomodado próximo do espaço da cena, criando uma atmosfera intimista. No Cara de Quintal, um trabalho pensado para ser realizado ao ar livre, tem o brincar como foco, o nosso quintal portátil. Na peça Instalação Linhas, investigamos o desenvolvimento do desenho infantil. Ao longo da peça, o cenário vai se transformando em um grande cubo sensorial. Na improvisação Bá, experiência cênica para bebês, o bebê explora sua corporalidade na relação com objetos e o espaço. Nas vivências artísticas para bebê, o espaço é o foco de investigação para que os bebês possam explorar a partir da livre iniciativa. E o grupo mantém uma constante pesquisa e difusão de sua pesquisa, criando oficinas, workshops e formação para educadores e artistas. Ciazin,
um grupo que se transforma no encontro com o bebê. Vou parar de compartilhar. Na verdade, esse vídeo ele é mais um apanhadão, né, dos trabalhos. E, na verdade, o projeto ele tem um foco em pensar o processo de montagem, né? Então, ai, desculpa, gente, começou o YouTube aqui sozinho. Desculpa. Pronto. Ai, meu Deus. Pronto. Eita. Desculpa. Começou a disparar aqui sozinho os vídeos. Então, o projeto, ele parte do desejo de pensar na estrutura, né? E no pensamento que levou à construção do Linhas, né? E, na verdade, como que a própria metodologia e a própria pesquisa também modifica, né, essa estrutura já pensada. Então, a ideia é partir do espetáculo Linhas e documentar os bebês, né? Então, a gente está nesse caminho. Aí eu separei um teaserzinho que a gente tinha feito, que, na verdade, esse material não é material de pesquisa, é material do grupo, né? Mas só para apresentar o grupo. Eu te separei também um vídeo que é um teaserzinho que a gente fez do Linhas. Eu só agora me perdi, porque o YouTube ele abriu sozinho. E eu preciso voltar aqui na página que eu tinha deixado separado. Pronto, aqui. Eu vou mostrar só para também trazer imagem para isso que eu estou narrando, né? Espera só um pouquinho. Foi. Então, vamos lá. Então, esse é o trabalho Linhas, né? É um cubo, o cenário é um cubo, é uma estrutura, um cubo branco, com esse chão branco. E o público senta ao redor dos quatro lados, né? Do palco. Acho que é isso. Quem quiser conhecer mais o trabalho, tem uma série de videodanças que a gente lançou durante a pandemia, tem, enfim, alguns outros trabalhos em audiovisual. Enfim, a pesquisa ela está caminhando nessa direção e acho que o compartilhamento era mais para... Agora está soltando um outro vídeo da Cezinha. Gente, que loucura. Mais para compartilhar uma trajetória, dizer que também fiquei muito feliz de encontrar a Sandra aqui. A gente se conheceu, acho que foi 2018, Sandra, que a gente foi para um festival que chamava Um Novo Olhar, e aí eu assisti o trabalho do grupo, depois a gente fez uma live na pandemia, e aí recentemente eu participei de uma outra live que você estava falando, e eu estava super curiosa para saber da sua pesquisa, porque eu fiquei sabendo que também, né,
nesse lugar. Então, eu fiquei muito feliz da feliz coincidência da gente estar aqui junta hoje. Acho que é isso. Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Acho que é isso. Obrigada, gente. Valeu, agradecemos. Patrícia, Helenira. E a Sandra, de imediato, pode verbear, conjugar o verbo. Bom, boa noite, obrigada, Sócrates, por ter me convidado. Caí aqui de paraquedas, assim, eu não tinha noção assim, entendi que era para compartilhar, né, as pesquisas, mas também fiquei um pouco, assim, pensando, meu Deus, como que vai ser isso? E, assim, bom, que engraçado, vou falar pro Sócrates, que já me conhece, e a Lenira também. Vou estar me repetindo aqui, então, porque a Tiane não me conhece. Não conheço, mas depois a gente vê o vídeo também para o povo não ter. Verdade. Outras pessoas poderiam Não assistir, fique verdade. Bom, assim. mas eu não tenho problema nenhum em apresentar para uma pessoa. A gente já apresentou para uma pessoa uma vez, numa família, uma mãe e duas crianças. A gente apresenta, a gente nunca cancelou por causa disso. Assim, eu concordo que se a pessoa foi, né, a gente, enfim. Bom, mas eu me chamo Sandra Coelho, eu sou uma artista catarinense, moro em Itajaí. Faço parte de um grupo artístico aqui da cidade chamado Irânio Círculo de Arte, que existe desde 2009. Eu sou mestranda na UDESC, na linha de Pedagogia do Teatro. Meu orientador é o professor Diego de Medeiros, que é pesquisador das infâncias. E a minha pesquisa diz respeito ao protagonismo infantil nas artes presenciais. E eu estou, então, me apropriando de algumas obras do Eranos para falar sobre essa noção, né, sobre a aproximação desse conceito de protagonismo infantil a partir da sociologia da infância, da pedagogia Regia Emília, de algumas noções da psicologia arquetípica, enfim, para construir uma grande cartografia poética sobre as nossas obras e para discutir um pouco essa ideia de teatro para bebês e especialmente para a primeira infância. O motivo pelo qual eu ingressei no mestrado é porque de vontade de estar dentro da universidade, de estar trazendo as pesquisas do grupo, a prática do grupo e os procedimentos do grupo para discutir teoricamente. Eu acho, e cada vez mais eu descubro que a universidade é um lugar que precisa de pessoas que discutam o teatro para a primeira infância. Eu acho que é um lugar ainda que sofre bastante preconceito. Não tem um lugar, o teatro, a própria noção de teatro para bebês, por exemplo, para a infância, ela é muito rejeitada, ela não é considerada em alguns espaços acadêmicos por diversos doutores aí pelo Brasil. Então, acho que é muito importante que a gente, como artista, que trabalha com isso, que a gente esteja nesses lugares para discutir isso, enfim. Eu comecei a trabalhar com teatro para a primeira infância por acaso. A gente é um grupo multidisciplinar que trabalha com performance, tecnologia, poesia, fotografia. A nossa formação é uma formação multidisciplinar, também eu sou psicóloga clínica, ainda atuo como psicóloga clínica, o Leandro é designer, a gente teve a Patrícia, que começou com a gente, que era musicista, agora está na Itália, o Sebastião, que era poeta, a gente já teve o João também, que era da gastronomia, e todos eles não estão no grupo agora, mas são parceiros nossos, enfim. A gente ainda tem contato, mas a gente trabalha com um núcleo pequeno, que faz as produções, as dramaturgias, as pesquisas também nas creches e tal. E a gente tem outras parcerias com a Edra, que é uma profissional incrível de Florianópolis também. A gente tem encontrado parceiros ao longo da nossa vida que contribuem bastante para essa pesquisa, para esses trabalhos. Então a gente começou com performance, a gente trabalhava com performance de rua, com poesia, com coisas interativas e para adulto, assim. E um dia a gente foi apresentar uma peça que a gente tinha, que é uma peça de uma performance urbana. E a gente vai apresentar essa peça chamada Ronin Luz e Sombra, e a gente passou no edital aqui da cidade, e eles solicitaram que a gente apresentasse o Ronin dentro de uma biblioteca. É uma performance urbana, que foi uma grande surpresa pra gente, mas, afinal de contas, a gente foi. E assim, a peça é uma classificação livre, como ela é de rua, a gente atendia, né, a todos os públicos, não tinha essa separação, né, bebê, primeira infância, adulto, não. Quem estivesse passando na rua, enfim, interagia com a performance, assim. E só que a grande questão ali, quando a gente apresentou dentro da biblioteca, foi que eles levaram uma turma de criança para assistir o Ronin.
Luz e sombra. E eu fiquei desesperada, eu fazia técnica na época, eu não tinha contato nenhum com criança, eu não tinha filhos. O meu irmão já era, eu tive o meu contato pessoal com criança foi com um irmão que eu tenho, que é 6 anos mais novo que eu, que já era adulto, já é adulto, enfim, na época também já era. Então, a infância realmente, a criança, né, a infância, né, a criança era um lugar muito desconhecido para mim. Nunca tive muito contato, assim, né, da presença e tal. E aí chegaram aquelas crianças, fiquei muito desesperada, porque o Ronin, ele é uma peça bem forte, assim, tem um momento que esse Ronin, ele mata uma velhinha, né, com a espada, porque ele começa a sonhar, ele tem alucinações, ele mata. Eu fiquei muito chocada, porque na minha cabeça aquilo não era para ser consumido por crianças, enfim. Foi uma grata surpresa, porque essas crianças me desbancaram tudo que eu achava sobre crianças, o que eu não achava, enfim. E elas ficaram muito engajadas com esse personagem. Elas tiveram um engajamento muito grande com ele, assim. Então elas começaram a orientar esse Ronin, procura um advogado, cuidado, não foge, a gente vai te ajudar. E que foi muito surpreendente para mim. Pensei, nossa, mas o que, né, que fez com que esse personagem, essa peça que não foi pensada para esse público, a gente não pesquisou esse público, enfim, o que aconteceu que teve tanto engajamento? E me trouxe uma profunda curiosidade de trabalhar com esse público. Aí, né, somaram-se outros eventos na sequência de festivais que a gente foi, e a gente acabou assistindo, né, quando a gente vai para um festival, o Festival das Antigas, né, que a gente ficava durante a programação do festival inteiro, né, quando havia dinheiro para isso, né, no Brasil. A gente foi num festival e a gente acabou assistindo, então, diversos espetáculos que tinham lá, dentre eles um que era para criança, e o teatro era enorme, era um teatro para 500 lugares. A gente ficou lá em cima na sala de som com a diretora, né, e com a pessoa da luz e tal. E aí as crianças foram chegando, trouxeram de escolas, foram chegando. Essas crianças foram alocadas nesse teatro e ficaram esperando então essa peça, né, de teatro infantil. E aí aquilo, eu fiquei realmente muito chocada com aquilo, porque aquelas crianças, elas se esperaram, eu lembro que uma meia hora, mais ou menos, elas chegaram no teatro, sentaram e ficaram esperando mais ou menos uns 25 minutos, meia hora, para a peça acontecer. E aí, lógico, eram aquelas professoras ao redor das crianças pedindo silêncio, pedindo para elas ficarem sentadas, porque a peça ia começar e tarará. Antes de começar a peça, né, quando tocou o sinal, a diretora do espetáculo pegou o microfone e falou um monte para aquelas crianças, de que elas tinham que se comportar, de que elas tinham que ficar sentadas, de que elas tinham que assistir, de que elas tinham que ficar quietas, com o microfone lá de cima, falando com aquelas crianças. Aquilo me tocou, me atravessou de uma maneira muito ruim, assim. Eu pensei, não, esse não pode ser o teatro, esse não é o teatro que eu gostaria, né, se eu tivesse filhos, na época eu não tinha filhos. Pensei, não, esse teatro não é o teatro que eu levaria o meu filho, e não acho que isso seja para criança. Entende? Poxa, as crianças foram tiradas das suas escolas, né? Sair de uma escola para ir para o teatro é um evento super extra cotidiano, né? Então, obviamente as crianças vão ficar super excitadas, super ansiosas. De repente elas pegam um ônibus, vão para um teatro, elas têm que ficar sentadinhas, né? Um teatro de 500 lugares, esperar meia hora sem falar, aí assistir uma peça em silêncio, rapidamente ir embora. Aí eu e Leandro pensamos, não, vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos começar, vamos atrás, né, de saber o que as crianças de hoje querem, quem são essas crianças de hoje, que certamente tem grandes diferenças da criança que nós fomos, né, na década de 80 e tal. E a gente decidiu estudar esse público, a gente foi para as creches, com pouquíssimas propostas, assim, mais no sentido de observar, intervir muito pouco, assim. A gente levou algumas coisas de projeção com sombra, a gente levou objetos, enfim, a gente ficou, aí a gente fez uma primeira experiência chamada Cirquinho Multimídia, também que a gente foi para as escolas, daí as crianças interagiam, assim, né, por exemplo, tinha as crianças seguravam uma linha, né, e daí nessa linha elas encostavam no quadro, tinha um palhacinho que andava na linha, se a linha caísse o palhacinho caía, tudo ao vivo, assim, que a gente fazia. E a gente começou ficamos um tempo nessas creches, observando e interagindo com essas crianças, e já de pronto a gente queria fazer um espetáculo para pouquíssimas crianças, que fosse também muito intimista, onde a gente pudesse não dizer em nenhum momento para elas ficarem quietas, tão pouco paradas,
a gente queria fazer um espetáculo que elas pudessem falar, elas pudessem interagir com os atores e que, acima de tudo, elas estivessem próximas da gente, para a gente poder ver essas crianças, para elas poderem nos verem, para a gente poder ter algum tipo de troca. E aí que nasce o Mergulho, que é a nossa primeira peça, experiência teatral para crianças, que é também uma peça intimista, onde as crianças, a primeira orientação que a gente dá é que elas podem participar, que elas podem falar o tempo todo, elas são recepcionadas, elas são alocadas no espaço, conforme as suas necessidades, assim, isso no Mergulho, e todas as peças, né, que seguiram o Mergulho, a recepção a gente considera que a recepção ela é grande parte do espetáculo, a gente recepciona todas as pessoas, então as crianças que são de colo, os bebezinhos que são de colos, eles têm um lugar especial no palco, porque a mãe às vezes ela precisa levantar, né, o bebê chora, ela vai acolher esse bebê, ela pode levantar, dar uma voltinha, depois ela senta de novo, enfim. E aí foi uma experiência muito interessante. Assim, a gente demorou para chegar no lugar que a gente chegou, porque como a gente não queria intervir muito, a gente não sabia como não proibir e ao mesmo tempo conseguir fazer a coisa acontecer, né? Porque não era uma vivência, né? A gente queria propor uma experiência teatral, assim. E a gente foi descobrindo, a gente continuou indo para as escolas, e aí que a gente descobriu outras companhias, enfim. E aí a gente descobriu uma coisa que a gente usa até hoje, que são os combinados, né? A gente tem os combinados com as crianças, né? Então elas chegam, elas já veem o Leandro, que é ator, que ele já está vestido, né? Elas já conversam com ele. Então a ansiedade diminui um monte com a recepção, né? Quando as crianças chegam, elas já viram a gente, já viram o cenário, já encostaram no cenário, já conversaram com os personagens. E essa ansiedade desse lugar extracotidiano diminui um monte. E depois elas se engajam, né? Porque tem esses combinados, a gente tem sempre uns combinados com essas crianças, né? E aí a gente partiu desse universo, assim, da intimidade, da proximidade, da fala. Aí, depois disso veio o Poema, que é uma performance de poesia, onde eu crio poesias ao vivo com as crianças, para alimentar uma ema que come poemas, né? E os filhotinhos, então, comem pequenos haikais. E as poesias, elas surgem dos diálogos com as crianças, a partir das histórias que surgem à medida que a gente vai conversando. Aí tem o Barquinho Amarelo, tem os Pequenos Mundos, que foi uma experiência que acabou virando online em função da pandemia. E agora em julho a gente estreou o Caixaninho, que é a maior loucura que a gente fez, que era um desejo antigo nosso também, de extrapolar os limites assim, do que a gente já tinha feito, no sentido de liberdade, de construir as coisas juntos com as crianças. Então, no Caixaninho a gente são 700 caixas no palco, caixas de papelão, a gente começou a trabalhar com caixas de papelão no final de 2019, e eu fiquei apaixonada e a gente nunca mais vai largar as caixas de papelão. E aí são 700 caixas no palco, depois eu vou passar para o Sócrates, passar o teaser, assim. E as crianças, elas entram, né, e elas acompanham. Então tem esse espaço onde elas podem construir, são também, né, intimista, 20 e poucas pessoas, 22 crianças. E elas vão construindo, elas chegam, cada uma fica numa montanhazinha de caixas, vão construindo, podem construir individualmente, podem construir coletivamente, com aquela criança que está ali no seu grupo, mas ela pode sair também para construir. E aí elas acompanham o nascimento de um pássaro, que é um pássaro caixa também. Então tem alguns objetos de cena que são feitos com as caixas. A gente não trabalha com papelão, a gente trabalha com o formato original das caixas. Então a gente potencializa a noção da caixa, a ideia do brinquedo não estruturado e tal. E aí tem um engajamento muito forte dessas crianças. Assim, eu fiquei muito insegura, que é um tipo de coisa que a gente não consegue ensaiar, né? Quando a gente faz a coisa participativa, não dá para ensaiar. Se a gente tem algum contato, mas em cena, de fato, com tudo organizado, com luz, com música e tal, é muito difícil assim, a gente conseguir ensaiar. Então, e ali aconteceram uma série de coisas, assim, né? A gente acaba... Aí eu acho que eu vou engatar um pouco na minha pesquisa, que é essa ideia de um teatro onde existam várias possibilidades, que várias coisas possam acontecer simultaneamente, né? Quando eu penso no teatro intimista, participativo, eu imagino que as crianças elas podem ir nessa peça, nessa experiência teatral, nesse acontecimento teatral, enfim, e elas podem interagir com a peça, elas podem contribuir para a dramaturgia. Eu entendo que o teatro que a gente faz, ele tem várias camadas dramatúrgicas. Uma é aquela que a gente propõe enquanto artista, outra são aquelas que as crianças trazem, né? Teve uma vez um mergulho que eu falei assim, eu entrego um bilhete para o Leandro dizendo que tem uma baleia, né? Para ele ter cuidado, ele não dá bola e ele é engolido por uma baleia. Aí quando eu entro em cena eu pergunto, mas ele não leu o bilhete que eu entreguei para ele? E uma vez uma menina falou assim, os homens são assim.
Ela falou, então, e tem essas pérolas, né, que vão acontecendo, que é obviamente muito mais interessante de quem está assistindo, né, de ouvir uma menina dessa falando, né. Os homens são assim, né, menina pequenininha, assim. Um outro menino que falou assim, gente, isso é importantíssimo isso, ele foi engolido, isso é urgentíssimo, ele falou para mim. Então tem essas camadas dramatúrgicas que vão acontecendo, né? Então, mas tem aquela criança que não quer participar, né? Aquela criança que não vai ficar atenta o tempo todo. Eu questiono também essa noção de contemplação, de silêncio, né? Quem pode realmente dizer que a criança que está em silêncio, olhando, ela está prestando atenção? O silêncio, ele é o silêncio de que contempla, que consegue, que está ligado na poética que está sendo apresentado, ou ele é um silenciamento, né? Então me interessa muito discutir obras onde as coisas possam coexistir, né? Então, eu acho que o Caixaninha a gente se aproxima disso. Eu sempre penso que quanto mais eu trabalho com criança, mais eu tenho a descobrir. Nunca é uma certeza, sempre são mais e mais e mais dúvidas. É um universo muito rico, assim, né? Que eu acho que a gente cresce e vai realmente se distanciando. É uma coisa da gente se desprender dessa visão adultocêntrica, né? Que a gente tem, né? Desse adulto que por ter a capacidade de pensamento, raciocínio, a linguagem é mais do que a criança. Então, assim, então eu acho que no Caixaninha essas coisas acabam acontecendo, assim, então tanto as crianças podem ficar ali construindo, né, o que elas quiserem, quanto elas podem interagir com o colega que está do lado, quanto elas podem interagir com a dramaturgia que está sendo proposta, né, então várias coisas podem acontecer ali, às vezes elas querem só ficar conversando com o amiguinho, brincando, às vezes o amiguinho é muito mais interessante, né, mas de qualquer forma ela está mergulhada naquela poética, né. Teve um menino que me chamou muita atenção, que ele entrou, e aí ele construiu um muro ao redor dele com as caixas, né? Ele fez um muro de caixa e ficou dentro desse muro. E ele começou a interagir com as outras crianças de dentro desse muro, assim. Então, essa coisa da construção em cena, das crianças poderem construir coisas que acabam sendo um pedacinho da dramaturgia, né? Porque ele criou um muro, né? Em cena, e todo mundo via, né? Porque foi um muro alto, né? Os pais que intuitivamente abrem as caixas e colocam os bebês dentro, né? Que é uma cena muito bonita, né? Os ninhos que são construídos, né? Tem o nascimento de um passarinho, que é um pássaro cacho, que os pais não voltam mais, né? Automaticamente as crianças querem cuidar do passarinho, ninguém fala, né? Tem pouquíssima fala no Caixaninho. Automaticamente elas querem pegar o pássaro para cuidar, e elas não destroem, é caixa, né? E eles com aquela mãozinha, bebezinho, a gente pensou, os bebês vão colocar na boca. Teve um bebê que colocou na boca a caixa. Então é uma coisa, é um universo muito, muito sempre surpreendente, assim, pra gente que é adulto, né? Então me interessa muito esse tipo de teatro, onde essa criança esteja sendo considerada, né, assim, eu fico pensando numa criança de 4 anos, né, sentada naquele teatro, né, de 500 lugares, né, ela lá na 15ª fileira, né, ela vai estar vendo, né, ela consegue ter a visão, né, do teatro, ela consegue ouvir. Que tipo de experiência uma criança que está ali, um monte de gente junto, todo mundo ansioso e tal, consegue ter? Então, o teatro que me interessa pesquisar e me interessa fazer é esse teatro da proximidade, onde eu sei o nome delas, né, onde eu consiga estar próxima delas, onde eu consiga sentir elas e elas a mim, né, sem que criar uma hierarquia, né, de que quem participa, a participação é melhor do que a contemplação, ou do que a fala é melhor do que o silêncio, não. Mas de que várias coisas possam coexistir ali, né? Então a minha pesquisa ela diz respeito a isso, né? A essas possibilidades de recepção de crianças pequenas e de construção de dramaturgias ao vivo com elas, né? E obviamente que isso também surge das creches, né? Desse contato e tudo mais. A minha pesquisa ela diz respeito a um pouco isso, assim. Eu vou passar rapidamente para vocês, que eu sei que eu já estou me alongando, mas eu vou só passar o link do vídeo teaser do Caixaninho, que eu acho que ele é um exemplo assim de um lugar que a gente chegou que acaba convergendo todos esses conceitos, essas discussões assim que a gente tem no Teatro da Primeira Infância, que a Helenira, enfim, já conhece bastante também, mas que é um lugar que eu me interesso muito explorar, assim, cada vez mais, sabe, Aí eu acho que, para ser bem representativo do que a gente faz, queria só que Sócrates talvez pudesse passar, que foi a última obra, enfim, acho que já me estendi, sei lá. Você consegue passar? Senão eu consigo, acho que eu consigo passar daqui, se você não conseguir aí.
Tô saindo do ovo, encontro um lugar pra ficar. É um ninho quentinho no inverno e depois é voar. Voar, Esse é um pouco do Caixaninho no final. Então, eles começam com essas construções das caixas, daí aos poucos surgem aquelas caixas pássaros, né? Que vocês viram que eu e o Leandro a gente está segurando, que são os pais, que depois eles colocam, né? Eles acasalam, aí surge um ovo, aí o ovo é contado em segredo, eu conto um segredo para eles, né? De que tem um ovo, aí cada um vai ver esse ovo, que é uma caixa branca, aí o tempo passa, daí esse passarinho nasce, né? Aí eu mostro em cada uma daquelas montanhas de caixa, eu mostro aquele pássaro que é um autômato, né, que bate as asinhas e tal. Depois esse autômato, ele vira uma caixinha, né, que é uma caixinha pássaro, que vocês viram ali também, que as crianças estão todas ao meu redor, né, tudo é contado em segredo, né, tudo pequeno, assim, sabe? E aí depois o pássaro voa, enfim. E aí no final a gente entrega aquele menino que recebe aquela caixa pássaro, todas as crianças e os pais recebem aquilo, e todo mundo começa a voar pelo cenário e a gente vai pra rua voando, levando os passarinhos pra rua, assim. Então, não sei, esse tipo de... Eu acho muito político, assim, o teatro para bebês, o teatro para primeira infância. Acho que é uma retomar, é um retomar esse lugar da importância dessas primeiras experiências, né, que a gente tem aqui no mundo e me interessa muito isso, assim, de como artista me deslocar desse lugar, dessa pessoa que quer ser vista, né? Quer passar alguma mensagem. Eu não quero nem passar mensagem nenhuma, mas eu quero explorar essa ideia de criar poética junto, né? Com essas crianças e tal. E a minha pesquisa diz respeito um pouco por aí, assim. Desculpa se me alonguei. Não sei se era isso aqui. Gratidão também, Sandra. Bom, de imediato, então, eu vou fazer a leitura, chamar de dramatúrgica mais do que dramática, né? Acho que é uma expressão que se utiliza muito no teatro, a leitura dramática, colocar cor na palavra, né? Dar para a palavra um significado cênico ou uma imagem, né, de encenação. Eu estou fazendo doutorado escrevendo sobre poema dramaturgia e cenas de humanidades possíveis, e questionando muito esse conceito de humanidade, mas não conseguindo fugir da ideia de infância, da ideia de experiência, como conceitos que para o Ocidente permitem pensar a ideia de criação. Criação que, quando envolve uma ideia de coexistência, e eu coloco um hífen, né, no coexistir, porque eu acho que só se existe com, e o grande exemplo é a questão da infância, da primeira infância. Um bebê não sobrevive sozinho, ele precisa de uma condução, ele precisa seguir um caminho que de início é conduzido pela mão do adulto. E depois ele ganha autonomia, né? Nós, seres humanos, então, a gente é inevitavelmente coexistente. Então, chega a ser redundância essa coexistência. A gente poderia falar só em existência e pensar sempre como algo compartilhado, partilhado. O texto que eu escrevi se chama Floresta Feita de Palavras. É um material que eu enviei para um concurso de contos infantis.
E eu pretendo um trabalho ainda, eu acho que ele tem uma potência para ganhar outras versões dramatúrgicas e até roteiro para um audiovisual. Mas eu apresento para vocês então, e aí depois a gente pode conversar ao final um pouco sobre o todo visto, assim. Espera aqui, já abriu de imediato. Deixa eu ver aqui. O celular não dá trégua, mas o humano consegue baixar o volume. Então, como o pseudônimo que eu utilizei, Caminho Palavra, e o título Floresta Feita de Palavras, que eu pretendo mudar para Floresta de Palavras. Criar caminhos e não estradas que devastam comunidades e florestas inteiras é permitir que uma floresta seja conhecida e até mesmo estudada sem que seja devastada pelas ações do ser que se diz humano, capaz de fazer nascer em seu lugar avenidas de cimento, condomínios de prédios, devastadora poluição e tristeza de luzes acesas em solidão. Um caminho para passear entre as árvores e tudo que em uma floresta há. Um caminho que precisa ser conhecido para poder ser diariamente compreendido. Um espaço-tempo que faz da infância um mundo diferente. Um espaço-tempo que exige dos adultos um respeito, para além da tradição das grandes ou pequenas cidades, cheias de cimento e edifícios e poluição, e fome, e sede, e violência, e falta de saúde, e falta de educação, e falta de segurança para todos. Espera aí. As personagens dessa história estão seguras de que onde vivem não correm perigo. Crianças e adultos habitando um mundo onde o respeito e a coexistência são possíveis e a guerra não tem vez. Isso é raro. As crianças, nestas linhas de história que segue, desenham imagens para quem está lendo agora. E agora, agorinha mesmo, é já. Nas primeiras linhas, estas frases cheias de palavras desenham a imagem desse lugar incrível, onde crianças e adultos estão em segurança e atravessam o caminho da vida passo a passo, aprendendo a andar no mundo ao lado dos adultos e de outras crianças, vivendo as suas infâncias, sendo brincantes, sendo crianças. Em uma tarde de sol, um tio e seus sobrinhos saem logo após o almoço na casa dos avós das crianças para passear, para o ato de passear. Levam junto, cada um, uma mochila com água, frutas e pães. Param para fazer um piquenique e ali bebem água e comem todos os pães. Sobram frutas e água, o suficiente para todos continuarem o passeio. Ixi, um esquecimento. O tio das crianças esqueceu que naquela tarde eles fariam um caminho novo pela floresta, andando pela floresta. Para marcar o caminho, o tio pensou nos sobrinhos e lembrou de uma história infantil antiga. Veja só a coincidência. O tio pensou na história de João e Maria, pois os nomes de seus sobrinhos eram João e Maria. O caminho novo que fariam pedia que desta vez o plano de João e Maria desse certo. Que eles não se perdessem na floresta e não ficassem reféns de pessoas más que porventura encontrassem pelo caminho. Mas João e Maria comeram todos os pães. E quando indagados pelo tio sobre a história das duas crianças que se perderam no caminho da floresta, eles responderam: mas tio, os pães que eles usaram para marcar o caminho de volta para casa foram comidos pelos pássaros e eles se perderam só por isso. Ao que o tio logo respondeu: é que na história de João e Maria e da bruxa má, a floresta estava já quase em extinção e os pássaros não tinham alimento suficiente para sobreviver. Por isso, e só por isso, eles comeram os pedaços de pão, que são alimentos para seres humanos e não para pássaros.
Aqui nessa floresta nenhum pássaro passa fome, porque existem frutas suficientes para todos, inclusive para os seres humanos. A sobrinha Maria perguntou: mas então, não adianta você usar as frutas que sobraram para marcar o caminho? Não acha, tio? O tio envergonhado reconheceu a falta de sentido da ideia que ele lançaria para os sobrinhos, a fim de marcar o caminho, como fizeram na história João e Maria. O tio disse: bem lembrado, minha sobrinha, bem lembrado, frutas comemos nós e também os pássaros. Daí não dará certo. O sobrinho João então indagou: tio, você não é poeta? O tio, feliz pelo reconhecimento vindo do sobrinho, respondeu que sim, e o sobrinho seguiu com a sua ideia. Então, por que você não escreve palavras pelo caminho e assim lembraremos por onde devemos retornar? Seguimos as palavras escritas por você no chão. O tio sugeriu nova ideia a partir da solução criada pelo sobrinho João. Admirando cada detalhe que encontrarmos no caminho, cada um, a cada 20 passos dados, escreverá uma palavra no chão de terra. Feito? Começo eu contando os passos, e depois a Maria contará os passos, e depois o João contará os passos, e a cada 20 passos teremos 3 palavras escritas no chão. Cada um pode seguir o seu próprio ritmo, mas estaremos sempre juntos durante todo o tempo do passeio. As palavras são um capítulo central nesta história e as crianças acharam divertida demais a ideia. Seguiram com firmeza o passo a passo, contando em voz alta os passos dados, musicando os números contados, fotografando e filmando o que viam no caminho naquela tarde de sol na floresta. Escreveram várias palavras pelo chão e a certeza de voltar para casa aumentava ainda mais quando as crianças lembravam que, além das palavras, elas tinham o tio junto para que nada de errado acontecesse durante o passeio e no retorno para a casa dos avós. O tio poeta escreveu a primeira palavra no caminho ao som dos passos contados pelo sobrinho João, mais novo que Maria. Floresta. João escreveu a segunda palavra, floresta, e a Maria escreveu a terceira palavra, floresta. Cada um estava em sua ação de escrever a palavra no chão, e quando Maria foi fotografar as palavras escritas, ela então gritou: nós 3 escrevemos a mesma palavra, floresta. Os 3 ficaram impressionados, ninguém colou de ninguém, todos asseguraram que ninguém havia visto a palavra do outro, para só então escrever a sua palavra. Pararam os 3 ao som do número 20 e começaram, cada um em seu espaço, a escrever a palavra no chão. Floresta para os 3. Mais 20 passos contados pela Maria e nova pausa para a escrita de 3 novas palavras. Cada um escreveu sua palavra no chão e Maria fotografou as 3 palavras escritas para ter a recordação daquela tarde de passeio sem igual, ao lado do irmão e do tio poeta. O tio escreveu a palavra enquanto, João escreveu a palavra todos e Maria escreveu a palavra dormem. A felicidade, desta vez, veio do fato de todos escreverem palavras bem diferentes. Mais 20 passos contados pelo tio e outra pausa para as palavras serem escritas no chão. Maria novamente fotografou as 3 palavras. João escreveu a palavra outros, Maria escreveu a palavra destroem e o tio escreveu a palavra sonhos. Mais 20 passos e novas palavras foram escritas no chão. Mais 20 passos e mais 20 passos e mais 20 passos e mais 20 passos. Até que um susto. Enquanto os 3 escreviam, cada um, uma palavra no chão, um velho muito bravo apareceu e começou a xingar o tio e as crianças. Esbravejou: vocês não sabem o que estão fazendo? João logo respondeu: estamos escrevendo palavras no chão. O velho continuou: esse chão é meu. Maria perguntou ironicamente: e as palavras são suas também, senhor? O velho, mais bravo do que nunca, desafiou os 3. São minhas porque estão na minha estrada. O tio, vendo que o velho estava ficando cada vez mais violento, disse com calma: o senhor sabe que ninguém é dono de uma floresta inteira. Estou passeando com os meus sobrinhos e não estamos invadindo a propriedade de ninguém. O velho então disse:
Estão vendo esta casa aqui à frente? Construí com o dinheiro que herdei de minha família, que tem várias fazendas nesta região. Somos bem conhecidos até. Quero começar a criar gado e vou derrubar grande parte dessas árvores que estão no meu caminho. A última frase dita pelo velho foi uma frase com um meu escrito no chão da floresta inteira desmatada. Um meu em um deserto sem floresta, sem que ninguém pudesse fazer mais nada. Será que isso aconteceria? A noite começou a mostrar sua presença quando o sol ficou bem alaranjado e os seus raios de luz já não atravessavam as árvores para iluminar o caminho seguido pelo tio e seus sobrinhos. O tio, incomodado com a noite que surgia sem lua, disse: crianças, precisamos voltar para casa, pois já está escurecendo. Acho bom mesmo, e bem logo, porque os índios aqui são muito bravos, mais bravos e cruéis que eu, disse o velho, já mais tranquilo. Não pense que não faremos esse passeio de novo, senhor. A floresta é de todos nós e não é só sua. E mais, a floresta não nasceu para ser derrubada e ponto final. João falou indignado e resoluto. E o senhor já tem outras casas e fazendas e pergunto então, para que criar mais gado? Você está morrendo de fome? Maria perguntou indignada. Ao longe se ouviu um grito dado em uníssono por várias pessoas. Gritaram por várias vezes a palavra floresta. Floresta! Floresta! O velho, estremecido, entrou para dentro de casa, correndo, e disse de costas mesmo, enquanto entrava em casa: eu não falei que os índios são cruéis? Vão para casa enquanto é tempo. O dia em que os índios forem piores do que você, daí sim não vai mais existir floresta, disse João. O tio e os sobrinhos, observando que a noite começava a avisar que a luz do dia seria trocada pela luz da noite, começaram a retornar pelo caminho em que as palavras foram escritas. Ao se depararem com as 3 últimas palavras escritas, os 3 repararam que as palavras haviam sido apagadas. E agora? O tio, sem saber o que dizer, perguntou qual era a última palavra que os sobrinhos haviam escrito no chão do caminho. Maria, sem olhar as fotos, logo afirmou que a palavra que ela havia escrito por último era a palavra flores. João disse que tinha escrito por último a palavra árvores. E o tio então afirmou que sua última palavra havia sido a mesma palavra do início, floresta. O tio logo apressou o passo para evitar que o medo tomasse conta dos 3. Era a primeira vez naquele caminho, mas não estavam muito longe de casa. Voltando passo a passo, os 3 perceberam que as palavras haviam sido apagadas com os pés de quem fez, de volta, o caminho que eles fizeram. E pareciam muitos pés que ajudaram a apagar cada uma das palavras escritas no caminho. Quando os 3 passaram pelas primeiras palavras apagadas, João logo esboçou uma tese para o que havia acontecido. Disse ao tio poeta e à sua irmã que algumas tribos indígenas que moravam naquele lugar incrível tinham o costume de dançar pelos caminhos abertos no meio da floresta para que novas árvores nascessem. O tio achou a tese do sobrinho um verdadeiro poema, mas a principal preocupação era como enxergar o caminho de volta, uma vez que a lua não dava as caras e as estrelas começavam a se pendurar no teto escuro feito de céu, mas sem iluminar muito o caminho trilhado no meio da floresta. Foi então que o tio retirou da mochila um candeeiro e acendeu a vela que estava dentro. Os 3 voltavam passo a passo e percebiam que, à medida que avançavam, nenhuma palavra escrita no chão ficava para trás. Até que... floresta!
A primeira palavra escrita pelos três no chão de terra, a palavra floresta, não havia sido apagada. E aí foi a sobrinha Maria que esboçou uma nova tese sobre o que havia acontecido. Disse ao irmão e ao tio poeta que as tribos indígenas daquela floresta sabiam que no mundo inteiro não se podia viver sem floresta. Como as três Marias, as três palavras eram estrelas que habitavam um céu inteiro e permitiam que no dia seguinte o sol, iluminado e descansado, voltasse a brilhar. O tio, mais uma vez, não tinha como recusar aquele poema sobre as estrelas e sobre as florestas e sobre os indígenas e sobre o amor entre os seres humanos, que no cuidado e no aprendizado compreendem que é possível, sem guerra e sem destruição, viver entre diferentes culturas e não destruir tudo que já estava aqui antes mesmo de virmos ao mundo. O tio poeta, que não havia esboçado nenhuma tese para o que havia acontecido, sem saber o que realmente havia acontecido, segurando ainda o candeeiro próximo ao solo, olhando com bastante calma o chão que ainda tinha sobre o seu peito feito de terra as três palavras escritas no início do caminho. Instigado, percebeu uma presença inusitada. Os índios haviam deixado sobre aquelas três palavras, para cada uma delas, para cada um que as escreveu, um passo dado por eles, um passo de pedido de respeito. E sobre aquele trecho do caminho, uma árvore, abraçada pelo vento, deixou cair para cada um uma flor. Era a forma que os índios e a árvore haviam encontrado para dizer que cuidado é amor, e amor se escreve com os pés no chão, porque em qualquer terra, em qualquer lugar, em qualquer idioma, em qualquer comunidade, em qualquer caminho, o amor será como uma floresta para se cultivar, conhecer e cuidar. A casa dos avós logo foi encontrada, e a sopa no jantar lembrava a simplicidade que aquele dia sem igual havia proporcionado. Após o jantar, Maria mostrou para todos as fotos que havia feito durante a aventura vivida com o tio poeta e o seu irmão João, passo a passo, na floresta. Ei, você que leu as palavras criadas até aqui, sabe mais do que qualquer outra pessoa quais palavras habitam o seu coração de poeta. Então, como poeta que você é, preencha abaixo as palavras escritas no caminho trilhado pelo tio poeta, pela sobrinha Maria e pelo sobrinho João. Apoeme você mesmo, percorrendo com palavras esse caminho de poetas, de florestas e de céu de estrelas. Tio poeta, floresta enquanto sonhos, floresta. Sobrinha Maria, floresta, dormem, destroem, flores. Sobrinho João, floresta, todos outros, árvores. E aqui é a proposta de uma experiência artística que se pretende um teatro infantil, e vocês são uma inspiração, assim, né, para essa escrita, porque eu acho super difícil. Eu sempre que possível eu vejo teatro infantil, já fiz teatro infantil, mas eu vejo uma dificuldade num certo protagonismo da infância. E eu acho que o trabalho de vocês traz isso, ou no trabalho da Helenira ali em diálogo com a Patrícia, no último espetáculo, né, eu observei que vocês mostraram uma produção de movimentos que lembra muito a dinâmica do corpo do bebê, ou o trabalho da Sandra, né, colocando, que também a Helenira mostrou algumas experiências nesse sentido, colocando cenicamente a criança não como um adereço e espectador, né, um adereço que expecta e que nem sabe muito bem às vezes o que está acontecendo, ou que não entra em relação efetivamente com o que está sendo proposto. E aí é um desafio para mim, assim, eu escrevo dramaturgia já há um bom tempo, mas a dramaturgia infantil, nessa proposta de uma
de um protagonismo da infância, assim, é o que eu tenho pesquisado para pensar essa humanidade possível e que vê na infância o mundo como possível. Então não interessa se a gente se chama de humano, de não humano, se eu devenho animal. Eu já tenho recebido muitas críticas nesse sentido. Tá, mas você acredita ainda na humanidade? Você acredita no humanismo? Eu acho que não é essa a questão, mas é um conceito frágil, né, que é difícil de ser habitado de maneira universal. Tudo que é universal tende ao totalitarismo, mas algo que eu não consigo fugir é o seguinte: uma criança nasce, um mundo nasce, e um mundo para ser conduzido. Por quem, como, é a nossa grande questão ética. E o teatro tem uma resposta. Elas podem habitar o nosso mundo. A gente não vai criar muros e barreiras e fronteiras. Então eu encerro aqui e eu acho que de imediato a gente pode fazer uma conversação assim sobre o vivenciado. Sócrates, eu sou muito tua fã, tu sabe, né? Eu te acho um super poeta, nossa, Recíproco. eu tenho baita medo de você. Eu pensava, ai meu Deus, o Sócrates vai me escutar. Nas aulas do mestrado eu pensava, ai, o Sócrates está aqui. Eu acho muito legal, te acho um olhar poético. Eu acho realmente que você tem um romantismo, assim, mas eu também acredito nisso, assim. E eu já vi você falando sobre teatro, já vi você, né, a gente já teve uma troca ali no mestrado e tal. Eu acho que você tem que ir para as crianças, eu acho que você tem que ir, vai até elas, conversa com elas, entende? Eu vejo que tu tá ensaiando. Tem toda uma poética e que é tudo muito lindo, assim. Mas a minha sugestão para você ir. Você ter contato com elas, entende? Você já fez teatro quando você era pequeno. Tenta resgatar isso, entende? Vai visitar uma creche, vai visitar algum lugar, observa, né? Você falou uma frase que a gente não... Dentro do teatro para bebês, para primeira infância, a gente não... Que você falou assim, ó... elas estão ali, muitas delas não estão nem entendendo, né? Dentro do teatro, a gente não considera isso. A gente considera que as crianças estão completamente imersas naquele lugar, que elas têm total condição de compreender e assimilar a poética que está sendo apresentado, porque a gente não compreende o bebê, né, ou uma criança como um devir, né? Mas como, bem ao contrário, assim, como uma pessoa em total condição de compreender aquilo que está sendo proposto, esse ritual do teatro, né? Esse ritual sagrado do teatro, esse lugar da poesia, né? Eu acho que o lugar da poesia é o lugar da criança, entende? Então ela pode não ter um raciocínio linear. Sim, linear, mas racional, né? Isso é teatro, essa história é assim, aquilo é uma atriz. Não, mas ele entende porque é um lugar do coletivo, né? A criança não está sozinha ali, mesmo que tivesse, né? Imagina uma criança sozinha numa peça de teatro, aquela peça de teatro sendo apresentada para ela. A poética daquilo é o universo da criança, né? O universo da imaginação, da imagem, né? E esse lugar do sagrado, assim. Então eu acho que isso já está em você. Talvez a minha sugestão é para você ir e para você confirmar, entende? Eu acho, com elas, aquilo que já está dentro de você, aquilo que você já escreve, aquilo que já está na tua palavra. Eu acho que é um resgate, assim, né? Sei, então. Nossa, tá certo. Não, na verdade, tem esse ver, né, o teatro, que é um instrumento para criação. E, na verdade, eu já tive algumas experiências, assim. Eu dei aula num projeto da Prefeitura de Videira por 6 meses. Então, eu tinha crianças de 5 anos até adolescentes de 17 anos. A gente fez montagem, então tinha toda uma dinâmica do exercício. Mas eu concordo contigo, não tem a direção, a encenação, esse parar para a criação conjuntamente de algo que conjuntamente a gente pode chamar de peça. Quando eu falei do não entendendo nada, eu não mencionei a questão da cognição, né? Ou da inteligência, ou de uma compreensão. Que eu acho que a ciência nem avançou publicamente tanto ainda para manifestar com dados mais certos o que
que é absorvido, o que não é, né? Cada criança é uma singularidade radical, e por isso que é muito legal. Mas eu quis mencionar essa imagem do teatro que cria uma barreira entre o público e o que acontece no palco, e a grande figura que se delicia com o teatro muitas vezes é a figura dos pais, e eu já presenciei, assim, em festivais, ah, coisas assim, poxa, você pode se retirar porque está fazendo muito barulho, está atrapalhando. Então, não, né, nem numa peça infantil, o pedido de retirada de alguém com criança e tal. Então, tem muito um foco nessa figura do adulto, e a criança, ela não é, também é uma expressão que eu usei que é horrível, a ideia do adereço. É como se ela tivesse ali para tomara que ela viva uma experiência, que aquilo signifique, que desenvolva, né? Porque tem muito também essa ideia progressista da educação, do filho se desenvolver na escola e dificilmente em casa. Então foi meio nesse Incomoda, sentido. né? A criança incomoda, né? Mas eu acho que a neurociência, por exemplo, já avançou muito mais do que a própria psicologia, entende? Eu acho que a neurociência, ela já fala muito da experiência dos bebês, né? Como o bebê reage, né? Se é que a gente precisa pensar nisso, como ele reage àquilo que está sendo proposto, ao lugar que ele está, à música, enfim. Então, acho que existem alguns estudos, né? Vários estudos, inclusive, das neurociências que falam sobre esse bebê. Tem um livro, né, afinal, o que as crianças fazem nas creches, né? Que é um livro muito interessante de ler, assim, então... Mas, enfim, mas eu acho que assim, eu levaria o teu texto para as crianças, né? Entregaria esse texto para as crianças, sabe? E deixa eu ver o que vem, né? Que alterações que elas fazem, sabe? Estabelecer uma criação coletiva com eles, né? Leva isso como um início, assim. Eu gosto muito, assim, de partir de... As dramaturgias que a gente faz, Caixaninho, Os Pequenos Mundos, o Mergulho, todas as dramaturgias surgem das oficinas, né? Das oficinas com as crianças, assim. Eu acho que seria muito legal o texto que você leu pra gente, de você entregar isso para eles. Sabe? Muito grato. Grato pela troca, assim, e eu acho que é isso, né? Fazer e não excluir esse E tem um espaço da romantismo, infância assim, nesse também. fazer. Acho que tem um romantismo, assim, quando a gente pensa no teatro, a ideia de criança, né? Ela é uma ideia romântica, assim. Eu gostei muito quando você falou em coexistência, eu vou usar a partir de agora. Já estou te avisando da coexistência, assim, porque de fato, quando a gente, por exemplo, quando a gente está falando em protagonismo infantil, né? Não tem como a gente falar em protagonismo infantil sem a gente falar do adulto que está junto, né? Porque a criança não vai sozinha no teatro, ela não faz nada sozinha, né? Ela sempre tem alguém que leva, que favorece ou que atrapalha a experiência, né? E é engraçado nesses lugares que a gente frequenta, assim, porque tem lugares que a gente ainda vai discutir teatro infantil e o que a gente está discutindo, né? O personagem, a cor, a vozinha, o adulto que se veste de criança, né? São noções que para mim já foram ultrapassadas. A gente já pode conversar sobre outras coisas, né? Mas ainda existem, assim, ainda existe, assim. Sim. Eu acho que a gente pode... Não, concordo contigo, são noções que eu acho que algumas palavras, o peso histórico que elas têm, elas invalidam outra possibilidade, né, de acontecer algo inclusivo, né, no mundo da infância. Só uma questão, a gente pode seguir aqui no debate, mas eu acho que a Patrícia tinha comentado sobre a questão do horário, Paty. Então, fala pra gente um pouquinho aí, né, a Helenira. Que bom que você voltou, Helenira. Victor, vocês têm tudo aula hoje, né? Não avisaram, mas aí a gente vai dizer para os alunos assim que as professoras passam 20 minutos do tempo curricular. Não, eu peço super desculpa, porque realmente encavalou aqui com o meu horário que eu tenho que ir, mas o que eu fiz? Eu entrei pelo celular e aí eu consigo escutar e participar de um jeito meio estranho até eu chegar na sala de aula, que acho que tem ainda uns 15 minutinhos. Então, mas eu estou adorando, concordo com tudo que a Sandra falou, eu acho que tem esse lugar mesmo da gente ver as crianças, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro para bebês,
Acho que eu travei, né? Ah, não, não travei. Muitas pessoas perguntavam, mas os bebês entendem, né? Tem esse lugar, né? Vídeo, coloquei lá no canal do grupo, que chama Os Bebês Entendem, né? E porque eu acho que a grande questão é que o bebê, né, ele coloca em xeque essas concepções que a gente tem sobre entendimento, sobre teatro, né? Acho que você disse uma coisa que né, quando um bebê ele nasce, se instaura um novo mundo, né? O La Roça que vai dizer no texto O Enigma da Infância exatamente isso, né? Dessa possibilidade da gente lidar com a infância como um enigma, sem a tentativa de tentar de responder o que elas são, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque esse enigma, ele vira uma provocação, né? E eu acho que é por isso que é tão legal criar para as infâncias, né? Porque a gente se coloca nesse lugar de enigma, né? De lidar com um grande enigma, né? É um pouco isso. Mas eu estou ouvindo aqui, tô nessa correria, eu peço desculpa, realmente encavalou. E eu falei, não, acho que até 8h30 dá certo, mas aí se a gente passar muito eu não consigo. Mas aí eu vou ouvindo, que aí eu fico um pouco mais. Se tudo bem para todo mundo, claro. Patrícia, acho que você podia falar um pouquinho dessa tua trajetória e do trabalho com a Helenira. Também quero ouvir a Patrícia. Sócrates. Ou pelo menos de Eu um ia falar trabalho o contrário, que eu queria ouvir a Tiane, primeiro parabenizar a Sandra, que eu adorei ouvir, e saber que temos parcerias que ainda não, né, não havíamos nos conectado. Que coisa mais preciosa foi, então, para mim, esse encontro, para poder me conectar com a Sandra e com o trabalho que ela faz e essas conversas, né, que a gente pode, então, construir esse espaço de resistência e de política, de fato, a pensar nas crianças muito pequenas, nos bebês, né, no seu sentido no mundo, seus modos de ver e tal. Mas queria, né, também você te parabenizar, Sócrates, e pensar assim, como lembrei até um pouco da Karen Ascioli, né, lá do Rio, que pensa num teatro para a primeira infância e também é uma escritora de livros infantis e de textos dramáticos. E comecei a viajar nessa história já graficamente falando, não só encenada, viajei demais, né? Então, acho que seria muito legal de você continuar mesmo essa história, e em todos os sentidos da palavra. E aí, então, eu queria ouvir a Tiane, sabe? Porque ela é nossa super convidada hoje. Uau! Eu assim, sou né, super uma convidada. pessoa que não ia falar sobre infância entre nós e está aqui hoje, né, nos ouvindo. E seria, eu acho que bem bacana, porque eu e Sandra já nos conectamos, né, Sandra? Não vai ser aqui em 5 minutos que a gente vai conseguir parar com isso. Tá. E o Sócrates também, né? A gente tem já algum tempo de relação, e é por isso que esse encontro é tão importante para mim e para o Sócrates, porque a gente sempre está se conhecendo e a gente nunca vence, assim como a Tiane também, que eu já vi várias vezes nos encontros do GT, mas ainda tenho muita curiosidade sobre como ela, né, pensa isso, enfim, essa era a minha sugestão, porque eu tenho assim, eu vou entrar nesse compromisso, na verdade, às 9 horas, eu tinha falado às 8h30 para eu levantar um pouco, né, receita do osteopata, não ficar mais de uma hora sentada, porque até naquelas maquininhas lá eu entrei essas 15 horas por dia de pandemia, né? E aí essa era a minha proposta, de que a gente pudesse ouvir a Tiane nesses mais 5 minutinhos que eu posso ficar. Que tal?
Então, vou falar. Primeiro, empurra aí o chão, para você poder não ficar tão enlouquecida. Junta os isquios, né? Suspende aí para você crescer. Aí a pessoa já disse que é sua bailarina, né? Eu estou no abraço, mas a pessoa é do corpo. E aí essa fala foi muito incrível, assim, porque há 20 anos atrás eu fiz uma peça que eu acho que a diretora foi chamar a gente que era bailarina porque os atores não queriam ir, que era uma peça para criança abaixo de 4 anos. E eu fiz uma temporada enorme com o Sesc, em cima das garatujas. Então, como é um preconceito absurdo, né? A gente, sempre que ia dançar, o povo não acreditava. E era uma briga entre elas, porque eu dizia, eu vou dançar, e elas diziam, não, mas é uma peça de teatro. É uma peça. E para mim, como não tinha falas, a gente fazia sons, mas a gente não tinha falas. E depois disso eu nunca mais trabalhei assim. E é muito interessante ver que continua-se, porque assim, eu tenho filhos muito loucos. E sempre levei para todos os lugares. Levei para ópera, levava para assistir piano. Mesmo o povo, mas às vezes chorava, às vezes, mas eu insistia. Levei para ver tudo que eu achava que devia ver. E era muito interessante, porque em alguns lugares que eu achava que eles não iam ficar quietos, ópera, por exemplo, ficava assim. E às vezes eu ia levava uma peça infantil, e aí era aquela peça estranha, né? Que exatamente vocês já disseram que está ultrapassada, aquela coisa. Aí faz aquela vozinha estranha, põe aquela mini saia, mini blusa, mini chapéuzinho, né? Aquela coisa. E aí era um desastre, né? E isso é o universo, assim. Sempre funcionou muito bem. Mas eu queria estar naquele lugar e não me incomodava muito. Achava, mas os outros pais querem botar a criança, né? Puxa, pobre, enfia o pé para dentro. E aí eu fico pensando que talvez a gente deva investir mais, divulgar mais, né? Falar mais, que é para deixa a criança absorver e ver o que ela faz. Eu achei maravilhoso e adorei as caixas. Digo que caixas são a construção do cenário em si. Pode ser com caixa, pode ser com pano. Eu acho super interessante a própria construção gigantesca da cena. E também fiquei viajando aqui quando você falou já foi para outro lugar, o Sócrates. Eu sou uma criança grande, as pessoas dizem que eu sou uma criança absurdamente grande. E deve ser verdade porque eu continuo assistindo os teatros ditos infantis e os meus filhos agora estão com 24. Um está com 24, 23, e o outro está com 15, entendeu? E aí eu continuo assistindo porque me dá muito prazer. Então eu digo que um texto, para ser um bom texto de teatro infantil, ele tem que ser um bom texto, ponto. E esse seu texto é um bom texto, ponto. Eu fiz literatura antes e também falava que um livro infantil, não existe livro infantil. Existe um livro abrangente. Os livros eles são restritivos, eles não são restritivos assim. Eu tenho um livro que é adulto ou não. Não é o contrário, o livro é infantil, entendeu? Eu acho que é isso. E fiquei pensando que pudesse ser construída essa floresta, já entrei lá dentro, eu estava desenhando a floresta toda, entendeu? Na minha imaginação aqui, já vi os índios passando os pezinhos assim, só os pezinhos dos índios assim. Eu acho que é isso que você tem que levar para as crianças e ver o que elas vão te devolver. Se elas vão enxergar o índio todo, se elas vão enxergar só os pezinhos. Que floresta é essa, que é só construída de sons ou de imagens? Que de repente, deixar eles desenharem em caixas gigantes. É muito legal. Eu achei o texto muito bom. Mas eu acho que você tem que perder o medo de apresentar ele para pessoinhas pequenas, entendeu? É deixar eles construírem. Olha, eu anotei tudo aqui, porque eu
Eu, particularmente, às vezes gosto mais de assistir as coisas que são para as crianças. A última coisa que eu assisti foi na Casa da Ciência. Acho que eu estou precisando de um neto para poder ter um álibi. Foi na Casa da Ciência, eu fui assistir, e aí era uma amiga minha que estava fazendo, e fui sozinha, né? Mas era para criança o negócio, dito, né? E era uma parte de sensorial, de falar sobre o método científico para as crianças. A gente fazia uma caminhada, botava nome de planta, entrava dentro da terra, botava... entendeu? E é isso. Eu acho que a peça tem que ser boa, né? Acessível. Ela é acessível às crianças. Amei. Me senti contemplada, super, super, com a fala de vocês. Legal. Tiane, te agradeço muito. Eu queria me despedir de vocês e dizer que eu estou enviando aqui no chat um artigo que também, Sandra, pode continuar a nossa conversa, que e que fala disso que a Tiane também disse, e que também o que vocês falaram para o Sócrates, que essa pesquisa feita na iniciação científica e no mestrado pela Adriele, que a Helenira comentou. Ela pesquisou e assistiu mais de 60 espetáculos de teatro para a infância, no Brasil e fora, uma menina incrível, e ela elegeu, depois, na época do mestrado, 4 espetáculos, um da Companhia Zin, um da Caixa do Elefante, enfim, mais 2 espetáculos que eu não me lembro, um sobre evento, que, aliás, agora acabou de lançar, né, o início do Festival de Teatro para Bebês, aqui em São Paulo, no Belenzinho, um grupo pioneiro do teatro para bebês no Brasil. E a Adriele vai contar um pouco dessa trajetória de começar a pesquisar há 10 anos atrás o que seria o teatro para bebês e começar a ver uma diferenciação de fato, né, Tiane? O teatro o teatro dito infantil, que é esse que o Dibi Carneiro Neto fala lá da, né, Pecinha e a Vovozinha, que ele vai falar dos 10 pecados capitais desse teatro que submete, que oprime e que subestima a capacidade criativa e imaginativa e fluida das crianças, e até encontrar a Helenira, e depois de 10 anos sair esse artigo da pesquisa da Adriele, e a Helenira vir fazer mestrado comigo, ter sido aprovada no processo para trabalhar com um dos espetáculos. Então, foi um ciclo que se fechou para abrir outro, né? Muito bonito. A Adriele terminou o mestrado comigo na Faculdade de Educação e também terminou Artes Cênicas na Unesp. Então, não satisfeita com a pedagogia e com o mestrado, ela também foi fazer isso. E são meninas percursoras nessa temática. E ali ela tenta, então, compreender um pouco que esse teatro para bebês no Brasil, ele parte das pessoas que estavam tentando fazer teatro de animação. Pessoas que estavam, de fato, que revelam também que são artistas muito mais sofisticados, né, do que o inverso que se pensa também no campo da educação, que qualquer coisa pode ser, porque é para as crianças, que é esse lugar, então, que as crianças não ocupam, né, essa invisibilidade, e quanto menor a criança, menos ela tem sentido de coexistir, né, que eu também aprendi essa palavra hoje, e que o Alexandre Medeiros também usa, né, dessa coautoria. Eu, como vim da psicologia, e já há 30 anos quase, que eu estudo nas ciências sociais e na interface com as artes, eu não gosto do co. Para mim, eu acho que são lógicas distintas, né, que as culturas que as crianças constroem, as suas invenções, elas sempre vão partir das culturas dos adultos, nós não precisamos perder, né, ficar com medo de que nós vamos perder o nosso poder. A diferença é que todas nós fazemos parte das culturas do capitalismo. Então, as crianças reproduzem barbaramente todas as feiuras, né, e os absurdos que a gente apresenta a elas no mundo, mas elas não estão totalmente cativas
nem a esse teatro opressor, a esse teatro didatizado, né, a esse lugar. As crianças também não estão cativas. Então, ao teatro, então, sofisticado e pensado nessa cena mais intimista, ritualizada, que é o que a Sandra também fala, e aí a Sandra me lembrou aqui só um parênteses, Provocaciones, que é um espetáculo construído pelo Verdançar, lá em Montevidéu, no Uruguai, que eu pesquisei no pós-doc, que foi feito e construído com essa base investigativa também dessas bailarinas nos espaços educativos, com muitas caixas de papelão, também as próprias caixas dos seus lugares, sem nenhum revestimento. Aonde, onde? Como que é o nome? Provocações? Provocaciones. Eu falo sobre o Provocaciones, Sandra, num texto que chama Fluxos Culturais, e que está numa revista da Faculdade de Educação. Vou pegar aqui também para te mostrar, que eu faço análise de 3 espetáculos. Um deles é o Provocaciones. Ele De qual foi grupo que é? feito Tu vai me mandar? Verdançar. Estou copiando aqui, vou te mostrar, tá? Vou colocar no chat aqui. Esse espetáculo ele foi construído com uma base de investigação de muitos anos de trabalho, e o Enredança, que é o Festival de Dança para a Infância no Uruguai, foi para Bolívia. Então, eu também participei da 10ª edição no Uruguai e da 2ª e da 3ª edição na Bolívia. E o pessoal da Bolívia também incorporou esse espetáculo e trouxe ele para o Enredança Bolívia. Então, é desse espetáculo especialmente que eu falo nessa análise aí. Faço uma análise de 3 espetáculos diferentes. Um do Teatro Alvacio, né, do México e da Argentina, um do Varal das Cores, das Lagartixas na Janela, e esse espetáculo Provocaciones, feito só também com caixas de papelão, mas numa outra perspectiva e também com crianças maiores, né? Então, isso só para concluir, que foi muito bacana poder ter essa interlocução hoje, né? Porque não é à toa que esse artigo, por exemplo, da Adriele demorou 10 anos para ser publicado, não é à toa que, né, nesses 30 anos de pesquisa, poucas vezes eu consegui financiamento para pesquisar bebês no país, e posso me considerar uma das primeiras, né, há 30 anos atrás, e ainda mais perguntar se os bebês construíam culturas. Então, eu fico muito feliz dessa tentativa nossa de tirar os bebês dessa invisibilidade e colocá-los como parceiros, né, de formação profissional e humana de nós, né, adultas. É isso aí. Obrigada. Foi muito incrível. Mulheres incríveis e que fazem a diferença nesse mundão aí, de tanta irresolução, né? Tanta tristeza, assim. E eu acho que a gente tá num caminho bonito, assim, né? O feminino, né? Não gosto muito dessas divisões, masculino, feminino, mas eu acho que o feminino tem essa questão com a geração mesmo, com cuidado, E aí, mulheres nesse movimento assim artístico é muito muito bonito. O nosso GT, Sandra, ele vai fazer então esse movimento, né, para ir para Brace, lá para o Acre. A gente faz parte da mesma instituição, a UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, o PPGT, que agora é PPGAC, né, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas. Enfim, eu acho que aqui é um espaço para a gente criar assim, esses elos temáticos, né? E dentro desse movimento assim de fazer algo que performe
um mundo diferente. E para mim o trabalho que vocês fazem é muito diferente, é inspirador para mim. E eu assisti ao espetáculo Mergulho da Sandra. Eu posso falar que mudou para mim. Eu vi teatro infantil de outra forma depois daquele espetáculo. E depois eu fui conhecer melhor a Patrícia, né? Hoje conhecendo a Helenira. Então, essas marcas para o poeta, a gente que é uma figura sensível, né? Elas são inesquecíveis, assim. Então, eu carrego vocês, a Tiane também, Helenira. A Tiane eu já conheço, já performou no GT da Brace. E é isso, assim, eu acho que é um coração de poeta que não é feito só da figura da palavra, mas também da imagem e tudo em movimento. Acho que a gente vai construindo coisas juntos. Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário. E foi uma retomada aqui, né? O pessoal do GT que está em casa, que não compareceu hoje aqui. Acho que o desânimo com relação a essa longura do Acre não deve existir. Talvez seja um momento para a gente começar a pensar em formas de conseguir uma condição econômica para habitar aquele espaço também, conhecer a infância de lá, a performance de lá. Eu tive a possibilidade de viajar para o Acre em 2008 e eu fiz um trabalho com as crianças ligado ao teatro, fiz um trabalho com os professores de lá também, a formação docente, visitei tribos indígenas, então é um espaço assim que parece que a gente não conhece o Brasil quando você habita o Acre ou outras regiões que eu ainda não conheço, mas quero conhecer. Então fica um chamado aqui para a gente fazer aquelas coisas comitiva, né? Organizar uma comitiva nesse GT ou em outros GTs. Abraço, tem vários. Patrícia, um beijão, muito grato. A gente segue nesse movimento, então, de rumo Abrace aí, Acre, e dos encontros também, né? Eu vou convidar a Sandra também, Helenira convidada também para os próximos encontros do GT. Beijão, eu vou encerrar aqui. A gente é bem militante, né, Helenira? Onde a gente vai, a gente está sempre falando a mesma coisa. Você se prepare. Mas muda, né? Muda muito. Sim. Um beijo, prazer estar Obrigada. aqui com vocês, tá? Obrigada. Beijão. Um beijo. Obrigada. Eu vou encerrar a gravação. Gente, obrigada. Eu vou encerrar a gravação e a gente pode Agradeço. continuar mais um pouquinho, quem queira. Obrigada, Sandra, que prazer. Tá? Um beijo. Beijo. Valeu, boa noite.